Boa tarde a todas e todos. Vamos começar aqui o nosso último encontro, né? Para não atrasar muito também, vamos começando aí, o povo vem chegando aos poucos. Primeiro, agradecer a todo mundo que tem participado aí desde o início dos nossos encontros aqui, para debater um pouco sobre o Gramsci, durante o ano de 1917, e as reflexões que ele pode trazer aqui para a gente. Ao todo, no YouTube mesmo, disponibilizando no momento seguinte, a gente está chegando aí nas 3 aulas a mais de 1.000 visualizações, tirando as pessoas que se inscreveram, que foram mais de 300 inscritos, uma média aqui de 80, com um pico na primeira aula, e provavelmente hoje com um pouco menos de pessoa aí participando aí do curso aí. Antes de mais nada, queria agradecer a Dani, que tem acompanhado com a gente aqui, disponibilizado esses textos e feito toda essa discussão conosco, aqui durante esse período. E também ao pessoal que está organizando a Escola Marx aí, né, a Camila, o Israel, a Luciana e todos os colegas lá. A ideia é que, para quem também não está acompanhando os outros cursos, está acontecendo um curso sobre sujeitos, um sobre capitalismo e outro sobre Lenin, durante segunda-feira, além desse curso livre. O Emancipa está fazendo um curso sobre o capital na quarta-feira, e tem também a Universidade Emancipa com um curso em parceria com a UERJ e a FEFELESH, que depois a Dani pode dar um pouquinho mais de recado para quem quiser também estar acompanhando aí. É isso. A ideia de hoje ali, como eu já coloquei no grupo, eu vou passar aqui o Docs para quem quiser fazer questionamentos, questões. Acho que o texto de hoje é muito importante para pensar a atualidade do pensamento do Gramsci, inclusive. Falam que todo o bom texto político começa você entendendo com quem que eles estão querendo polemizar, né? Com quem que é a polêmica ali. Eu acho que isso já diz muito e é um bom reflexo aí do que o Gramsci está tratando. Mas vou deixar com a Dani aí para colocar. A ideia é que ela tenha uma exposição de uns 40 minutos agora, e depois a gente abra logo em seguida para o debate político. Eu vou postar aqui novamente o Docs aqui, para quem quiser comentar, debater ou interagir aí com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Valeu, Dani. Valeu, obrigada, Fred. Bom, antes de começar, queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou esses 4 encontros do curso sobre os escritos de 17, né, o Socialismo e Revolução, que são a gente leu artigos traduzidos do Gramsci deste ano, de 1917, de meses diferentes. São todos textos que estão presentes num volume que a Boitempo publicou. Tem alguém com o microfone ligado, tentando desativar. É o Gerard Barros. Queria ver se... Aí, pronto. Que são... Voltou, Gerard. Aí, pronto. Estou esperando ele desligar aqui. Agora foi. Bom, são todos artigos que foram publicados numa coletânea que a Boitempo lançou, agora está em pré-venda, de uma coletânea de textos sobre deste ano, do Gramsci, que são inéditos em português. E esse texto que eu selecionei para nosso encontro de hoje é um dos mais importantes deste volume, e é um dos últimos do ano, é um texto de dezembro. Então, acho que ele vai contribuir muito para a discussão que a gente está fazendo aqui, e como o próprio Fred disse, também para pensar, por incrível que pareça, né, 100 anos depois, ele
ele consegue oferecer insumo para pensar a nossa realidade. Antes de passar para o texto, que eu vou fazer mais ou menos como eu fiz nos últimos encontros e discutindo os temas do texto, eu queria fazer alguns agradecimentos, né? Além de a vocês todos, também a equipe da Escola Marx, a Luciana Genro, Israel, Camila, as pessoas que são, próprio Fred, né? Antes de mais nada, que é quem me acompanhou aqui no curso, quem me incentivou a propor esse curso. Eu nunca tinha dado um curso sobre esse tema, no Gramsci, né? Já trabalhei outros assuntos no pensamento dele. Foi bem desafiador também trabalhar o texto com vocês. Mais difícil, eu acho, do que preparar uma aula genérica sobre o autor, enfrentar o texto dele ao vivo, a quente, né, no encontro, isso exige, e foi muito, muito bom para mim ter essa experiência. Outros dois recados, um é que a Rede Emancipa aqui em São Paulo já tem um mês, um pouco mais de um mês. A gente tem uma campanha de solidariedade ativa, que atua durante a pandemia em várias regiões da cidade, das periferias de São Paulo, em particular no Grajaú, mas também Parelheiros, São Mateus, Perus, enfim, está com alguns pontos de coleta, e tem uma vaquinha que está circulando, as doações podem ser de qualquer valor, elas vão ser todas revertidas para compra de alimentos, produtos de higiene, máscaras, né, EPI, e além disso a gente está nas nossas cestas, incluindo livros que estão sendo doados por editoras de caráter de esquerda, progressistas, enfim, como a própria Boitempo, que vai publicar esse livro, e também a Autonomia Literária. Então, quem quiser contribuir com essas campanhas, eu espero que o Fred, alguém possa pôr o link aqui no chat, eu não ter que fazer isso. E outra coisa é que nós estamos ainda com as inscrições abertas da Universidade Emancipa, um curso online, gratuito, com certificado, assinado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também pela USP. E é um curso que vai ser incrível, encontros semanais para discutir a pandemia a partir da experiência das periferias, então são vários temas, a questão da saúde, a gente já começou, a primeira discussão foi capitalismo, o que a pandemia nos ensina sobre o capitalismo, a gente vai discutir saúde mental, vai discutir o SUS, vai discutir a questão das mulheres, a saúde das mulheres, a questão da privação de liberdade, o problema do cárcere, vai ter discussão sobre trabalho e renda, necropolítica, questão urbana, educação, enfim, está muito, muito bom, vão ser 9 encontros, a gente fechou um time de peso, o curso teve uma explosão de inscrições nas últimas semanas, a gente vai chegar hoje a 11 mil inscritos, teve a aula inaugural, que foi incrível agora nessa terça-feira, e volta na próxima terça-feira, as inscrições ainda estão abertas para quem quiser participar, recomendo muito. Obrigada, Fred, o link que o Fred colocou aqui é o link da vaquinha. Queria pedir para o Maurício, alguém, tem bastante gente aqui que é da Rede Emancipa, que está na organização do curso, Dani, Sara, puder colocar o link da Universidade Emancipa também, me ajudará muito. Bom, eu vou fazer como eu fiz as outras vezes, vou expor a minha tela, vou apresentar a minha tela aqui e vamos para o texto sem mais demoras. Atenção, peraí. Ok. Pronto. Bom, como eu fiz das outras vezes, eu vou vou comentar os temas do texto, propondo uma pergunta. E a pergunta do dia de hoje é como e por que ler Marx? E é uma pergunta que não está no texto, né? O Gramsci não se faz essa pergunta diretamente, mas ele explora o tema do pensamento de Marx, né? Ele explora essa questão das ideias do Marx, e em particular de uma obra que está aqui, até ela tá redigida errada, né, que está com C minúsculo, mas isso aqui é uma versão, não é a versão final do texto, uma versão prévia, está com errinho, mas ela é a obra mais conhecida do Marx, que é o Capital. Não sei se ela chega a ser a mais conhecida do que o Manifesto do Partido Comunista,
tenho dúvida, mas, de todo modo, é uma das obras mais conhecidas do pensamento do Marx, onde ele explora, tanto teoricamente como descritivamente, e também historicamente, a formação da sociedade capitalista, e vai determinando estruturando essa apresentação da formação dessa sociedade a partir de uma série de conceitos, categorias, né, vai explorando essa história da formação do capitalismo de um ponto de vista teórico. Então, é uma obra que ela nunca terminou de ser escrita, né, o Marx morre antes, o último volume não é ele que publica, é o Engels, né, que reúne o material e faz a publicação, e também já se sabe hoje que o Capital era uma obra que era parte de um projeto maior, que previa outros volumes com outros temas, e então, mas mesmo assim, mesmo inacabada, né, digamos assim, é uma obra extremamente vasta. Deixa eu desligar é uma obra extremamente vasta, né, são muito grande, muito difícil, né, tem um caráter de escrita cerrado, né, então a gente, para ler o texto, tem que se familiarizar com o estilo do autor, mas mesmo assim, com todas essas características, já em 1917, na verdade até antes, o Capital era uma obra que tinha uma presença muito forte, uma influência muito forte na cultura de esquerda, socialista, sindical, né, já havia os seus adeptos, já existiam aqueles que se intitulavam marxistas, e esse pensamento, essas ideias de Marx tinham uma certa relevância, não só entre os auto-intitulados marxistas ou socialistas, sindicalistas, anarquistas, né, inclusive, mas também entre intelectuais da alta cultura europeia, né, que liam a Marx e que reivindicavam parcialmente suas ideias, né. Então, no começo do século XX, um movimento ativo de revisão, né, das ideias do Marx, que é protagonizado por uma série de intelectuais de vários espectros políticos, não só identificados explicitamente com o marxismo. Então, no pensamento do Gramsci, esse tema da obra do Marx, das ideias do Marx, ele vai aparecer muitas e muitas vezes depois, né? E nos cadernos do cárcere, que são os últimos escritos, isso se transforma num verdadeiro projeto de pesquisa, né? O Gramsci ele tem uma preocupação com... Acho que tem alguém com o microfone aberto ainda. Ele tem uma preocupação com entender não só como se desenvolve o pensamento do Marx, os seus escritos, os diferentes momentos, ele escreve alguns parágrafos a respeito disso, como estudar o Marx, né, como estudar um autor, e ele está pensando no Marx quando ele escreve sobre isso. Mas também Gramsci traduz Marx na prisão, né, então ele tem algumas passagens que ele traduz do Prefácio de 59, por exemplo, e traduz mais de uma vez, e depois escreve sobre a própria tradução que ele fez, uma tradução que é, na verdade, na cabeça do Gramsci, uma depuração do texto, uma melhor compreensão do texto numa chave que ele identifica ser da filosofia da praxis, né, o termo que ele cria, tentando extrair do texto do Marx, né, da forma com que o Marx escreve, certas incrustações muito deterministas, muito economicistas, e isso aparece aqui no texto que vocês leram, essa ideia de que haveria na forma com que Marx escreve, no seu próprio pensamento, algumas incrustações que eram positivistas, economicistas, porque isso era o pensamento dominante da época que o próprio Marx escreveu. Então, não tinha como ele, de alguma maneira, não reproduzir a linguagem do seu tempo, né? As ideias dominantes do seu tempo. Então, nos cadernos do cárcere, o Gramsci recupera uma série de temas que estão presentes aqui nesse texto, né? Então, só para
dizer que essa conversa que a gente vai ter aqui hoje sobre esse texto é uma conversa que abre muitas portas, né, para estudar o próprio Gramsci e a relação dele com Marx, o que, por sua vez, se torna uma relação nossa com Gramsci, uma relação nossa com Marx. Então, essas camadas, né, de interação que a gente tem com o pensamento de um autor, elas são muito, muito ricas, e o Gramsci sempre vai costurando isso de uma maneira que você percebe que há muitas questões em jogo no texto, aquilo que o Fred falou, né, muitas questões relacionadas a com quem você está dialogando, com quem você está conversando, quando você lê um texto ou escreve um texto, né. Bom, vamos lá, vamos partir para o objeto aqui. O primeiro tema que eu destaco nesse texto é essa ideia de uma revolução geral do povo russo, né? Então, o Gramsci fala que a revolução bolchevique, os bolcheviques tinham acabado de tomar o poder na Rússia, isso aqui é em dezembro, né? E o Gramsci diz que essa revolução, essa tomada do poder, ela é ela é um momento decisivo, ou até, de certa forma, definitivo, daquele processo que havia começado em fevereiro do ano de 1917. Né? Então, para o Gramsci, a tomada do poder, né, a Revolução Russa, ela começa de uma maneira muito mais atrelada ainda, entrelaçada com o regime político anterior, em fevereiro, do que ela estará em outubro, né? Então, há um processo, ao longo desse ano todo, de 17, de desprendimento daquele processo político. E a gente vai entender nesse texto que isso tem a ver com a gravidade da crise social que a guerra impôs à Rússia, né? Então, o Gramsci ele vai evoluindo, ao mesmo tempo que ele está discutindo a ação política dos bolcheviques, o papel da vontade, da organização, da clareza que esses socialistas têm de que o processo político ele precisa ser socialista, ele precisa adquirir uma característica disruptiva. Então, há um elemento de vontade de pensamento em jogo aqui, né, de maneira bem decisiva. Ao mesmo tempo, ele também busca mostrar como a crise era grave, né, como a crise que a guerra provoca no país deixou poucos recursos ao sistema político e econômico anterior, certo? E que há uma espécie de encontro e formação de uma nova harmonia, né, de um novo desenvolvimento harmônico. Eu estou recuperando essas coisas porque elas já apareceram na nossa discussão antes, né? Essa ideia que está no relojoeiro, né? Essa ideia que é o título do texto que a gente já discutiu. Essa ideia de que existe um processo de transformação que é gerado não por uma confluência abstrata das vontades, mas pelo incômodo, pelo conflito, né, pelo sofrimento. Né? O sofrimento produz essa vontade unificada, esse som único, né, essa voz uníssona. Então, ele está dizendo que a Revolução dos Bolcheviques é parte desse processo mais geral que o povo russo enfrenta. Ele não é uma coisa que veio de fora, que nasceu, que é externa, exterior ao sofrimento e às vontades que o próprio povo russo desenvolve ao longo desse ano no país, no contexto da crise da guerra. Então, essa é a maneira como ele abre o texto. Né? O parágrafo mais difícil para interpretar esse texto, na minha opinião, é o segundo, é o que vem a seguir, porque ele vai falar sobre essa relação entre ideologia e os fatos. Né? Então, ele quer, ao mesmo tempo, mostrar a força dos fatos, em particular da guerra, a guerra como um grande fato histórico que superou as ideologias que o antecederam, e, ao mesmo tempo, também quer falar sobre a força das ideologias, mais especificamente, a força da Revolução Russa, em outubro, né, da Revolução Bolchevique. Então, ele vai colocar numa relação de equilíbrio muito fino essa relação entre fatos, entre determinações que não podem, que contestam as ideias, as ideologias, a cultura, e, ao mesmo tempo, também vai colocar numa relação, vai colocar peso para ideias novas, para as ideologias, para os movimentos orientados pela vontade que se relacionam
melhor com a mudança dos tempos, digamos assim, né, com esses grandes fatos que superam as ideologias até então. Então, esse segundo parágrafo, ele está falando exatamente disso, né, sobre o fato de que a Revolução Bolchevique, ela se materializa por meio de uma ideologia, mas essa ideologia não é aquela que é vigente até 1917, aquelas que está disponível no sistema político, adaptado ao sistema político e ao regime até então, porque essas são profundamente abaladas pela guerra, né, por esse grande fato que determina mudanças profundas nas relações humanas, que gera um acúmulo de sofrimento humano tal, né, de tal forma aguda, dramático, que faz com que aquelas ideias que explicavam o mundo até então, que organizavam a visão de mundo das sociedades, elas começassem a ruir, elas começassem a se tornar ideologias no sentido, aí sim, negativo da palavra, né, no sentido de ideias falsas. Então, ele vai dizer que, por esse motivo, a Revolução Bolchevique ela é uma revolução contra o Capital do Marx, contra o livro. Por quê? Porque esse livro era lido de uma maneira burguesa, ele era lido dentro de um arsenal ideológico dominante. E esse arsenal ideológico dominante, ele era liderado, dirigido, comandado pelas forças burguesas. E isso havia produzido sobre a recepção das ideias do Marx na Europa a ideia do fatalismo, de que necessariamente é preciso você passar por etapas para você ter o desenvolvimento da história. Então, você tem que ter a Revolução Industrial, a formação de uma burguesia nacional, aí a formação dos sindicatos, depois a formação dos partidos, depois as eleições, depois... e aí, pela própria contradição, falência do capitalismo, ele se dissolveria e viria o reino socialista como uma necessidade natural, fatal, das estruturas, do desenvolvimento histórico dessa lógica, dessa modo de produção. E isso havia, inclusive, conduzido, né, a uma falsa sensação de que todos os países precisariam percorrer essas etapas, né, e aqueles que não percorressem não conseguiriam avançar, porque o socialismo, o coletivismo, uma sociedade sem a desigualdade, as desigualdades que o capitalismo produz, ela só pode surgir dentro do próprio capitalismo, de dentro do próprio desenvolvimento econômico capitalista. E, de certa forma, essas ideias, elas eram dominantes entre os leitores do Marx, né, inclusive entre os líderes intelectuais do pensamento do Marx. E é muito curioso, porque no ano seguinte a esse artigo, as pessoas aqui que conhecem um pouco o pensamento do Lenin, sabem que Lenin escreveu um livro endereçado ao Kautsky, a quem ele chama de um renegado, né, dentro da tradição revolucionária, dentro da própria tradição marxista, e o Karl Kautsky era um dos principais intérpretes, né, uma liderança intelectual internacional da interpretação das ideias do Marx na Europa, né? Aliás, autor de textos muito bons, inclusive, não era um Zé Ninguém, né? Era uma figura muito influente, mas que justamente no processo de conflito próprio da Revolução Russa vai se mostrar, né, que existia um setor dentro da própria cultura revolucionária, socialista, que estava mais ligado àquilo que era o passado, àquilo que era a preservação das estruturas, inclusive econômicas, políticas, culturais anteriores, vigentes, do que a conformação de uma civilização nova, né? Então, o que o Gramsci diz, o fato supera a ideologia. A guerra, ela impõe um contexto, um terreno político totalmente novo, né? Quando a gente fala hoje, estamos sobre guerra, vivemos uma guerra, não vamos menosprezar o que estamos dizendo, porque quando a gente diz que estamos vivendo sobre uma guerra global no mundo, que é a situação que a crise da pandemia nos coloca, isso é muito grave, porque essa situação, ela não vai
deixar imune e intocadas as ideias, a cultura, as estruturas políticas, os sistemas, os regimes, toda essa superestrutura, assim como as relações econômicas, né, serão afetadas por essa conjuntura, certo? Então, é preciso dar gravidade a esse fato. Aqui, no caso, né, é uma guerra em sentido literal, né? A Primeira Guerra Mundial, ela tem um resultado de perdas humanas da ordem de milhões. Então, você imagina, vejam só, né? Hoje nós temos a perspectiva das perdas humanas de centenas de milhares no mundo, certo? Existe essa perspectiva real de alcançar 100 mil mortos com o coronavírus. E veja quanto isso traz sofrimento, quanto isso traz desilusão, como muitas ideias que eram dominantes e muito lógicas, né, óbvias, hoje elas foram se tornando ideológicas, falsas, né, questionáveis. Agora, você imagina uma Rússia economicamente atrasada, com um problema grave de fome, vivendo uma guerra, a militarização do país e uma guerra que custou a morte de milhões de pessoas. Então, para a gente ter uma noção do quanto isso é determinante para entender o que o Gramsci quer dizer quando ele diz os fatos superaram as ideologias, os fatos explodiram os esquemas. Os fatos explodiram os esquemas. Então, é isso que ele quer dizer aqui nesse segundo parágrafo, né, que há uma negação daquela leitura, inclusive do próprio Marx, que era feita até então. E essa negação, essa ideia aqui eu acho muito boa. Quem é que nega essa leitura tradicional? É o testemunho da ação. É o testemunho. É a vivência concreta. Eu estou negando porque eu estou vivendo e estou vendo que essas interpretações não são suficientes para explicar a realidade. É o testemunho da ação. Então, quem age, né, quem vive, quem vivencia, quem enfrenta uma situação em que os fatos superam as ideologias, com o próprio testemunho, questiona o conhecimento e a interpretação que era dado para esse mundo, para essa realidade até então. Inclusive dentro do próprio marxismo. Vejam como o Gramsci está abrindo uma cratera, ele está afundando, ele está com uma britadeira abrindo uma cratera numa estrutura muito sólida, muito rígida de interpretação das ideias do Marx, que são as ideias dominantes dentro do próprio meio dele, onde ele atua, certo? Veja como isso é importante dentro do texto. E aí, em seguida, indo um pouco para frente, ele vai, então, localizar quem são os bolcheviques, então, se eles não são esses intérpretes, se eles renegam essas interpretações tradicionais e, com o seu testemunho da ação, realizam outra interpretação, né? Realizam na prática uma outra interpretação. Ele vai dizer que esses são aqueles que vivem o pensamento marxista, que eles não são marxistas no sentido de que compilam, publicam os livros, compilam as ideias e tentam se afirmar, de certa forma, como herdeiros, né? Herdeiros de uma maneira formal, né, daquele pensamento. Eles vivem esse pensamento na prática. Eles, inclusive, ao fazerem isso, fazem com que esse pensamento não se perca. E isso é bem interessante, porque já apareceu no nosso texto anterior a ideia da história que é escrita não nos livros oficiais, mas que é a que mais importa, né? Quem estava na semana passada deve lembrar disso. Aqui ele está recuperando justamente essa ideia de um pensamento que existe porque é vivido, né? Porque dele se depura aquilo que é anacrônico, aquilo que se perdeu, e se mantém, preserva e revigora aquilo que é vivo, né? Aquilo que é efetivo, né? A dimensão daquilo que vive também é a dimensão daquilo que é efetivo, daquilo que consegue dar respostas para uma conjuntura nova, né? Para uma realidade, para um momento novo.
E por quê? Isso, aí ele vai entrar aqui no final desse parágrafo que a gente está discutindo, ele vai entrar na discussão de por quê, como é que os bolcheviques fazem isso com Marx, como é que eles permitem que o pensamento do Marx se manteva vivo, vivendo esse pensamento, recolocando as relações humanas no centro da reflexão. O centro, o fator máximo da história, não são estruturas externas aos homens, mas é o próprio homem, é a sociedade dos homens, a maneira como os homens se encontram nessa sociedade, a maneira como eles interpretam a sociedade, como eles vivem nela e como eles a transformam. Então, ele vai fechar esse parágrafo com um conceito que vai ser muito caro para o Gramsci, ao longo de toda a trajetória dele, que é o conceito de vontade. E, mais especificamente, o conceito da vontade coletiva. Ele vai dizer, a vontade coletiva é o que permite aos bolcheviques manterem vivo um pensamento marxista e descontaminando esse pensamento daquilo que havia de naturalismo e positivismo que era dominante no próprio contexto em que Marx escreve. E aí ele vai entrar nessa reflexão, né, da vontade como um motor, né, da vontade como um lugar de impulso, daquilo que é capaz de realizar, de se realizar como uma realidade objetiva. Isso aqui, para quem estuda um pouco o Gramsci, sabe que não é uma questão menor, né? Ele vai voltar a essa reflexão sobre qual é a relação que o homem tem com o mundo. Se existe um mundo que está fora do homem, ou se o mundo que o homem conhece é o mundo que existe, né? Que é a discussão toda do idealismo, do realismo. Então ele vai voltar para essa reflexão sobre a realidade objetiva e o lugar do homem dentro dessa realidade, porque a leitura marxista mais tradicional nessa época era uma leitura que ela se perdia muito nesses discursos ultraestruturais, né? É uma superestrutura, a infraestrutura, o capital é uma coisa abstrata, como se não fosse parte de uma relação humana, como se não fosse parte de uma relação que é vivida. E essas abstrações que se produzia do pensamento do Marx, vai dizer o Gramsci, elas contribuíam para uma certa passivização dos homens, né, em relação à própria condição. Isso a gente vai entender melhor nos parágrafos seguintes, né, em que o Gramsci tem essa ideia, ele vai desenvolver isso para frente também, de que o marxismo, no começo, quando ele surge, ele é uma teoria marginal, ele não é dominante. Para ele ganhar espaço nos círculos intelectuais e da classe trabalhadora, sindicais, etc., cooperativas, ele acaba se misturando com certo positivismo, ele acaba se combinando, uma coisa meio de combinação meio eclética a concepções que já existiam para ele poder ganhar terreno. E aí ele vai dizer, só que se o marxismo permanecer ali, incrustado, colado nessas visões economicistas, corporativas, ultrasindicalistas, ele nunca vai ser dominante, ele nunca vai ser hegemônico. Ele precisa ir além disso. Ainda que seja compreensível por que ele surgiu assim, por que ele permaneceu durante uma fase do seu desenvolvimento como uma concepção sindical, economicista, corporativista, ele não pode permanecer desse jeito, né? Ele não consegue avançar como visão de mundo, ele vai ser uma dessas ideologias envelhecidas pelos fatos. É isso, veja que interessante, o título do artigo é A Revolução contra o Capital, e o conteúdo do artigo é os revolucionários preservando, vivendo o pensamento, as ideias de Marx e extraindo delas aquilo que pode ser preservado e levado adiante. Né? Vocês vejam como o Gramsci esse artigo aqui, ele é um artigo feito para produzir um terremoto, e ele fala disso, né, das forças telúrgicas, ele vai falar sobre essa revolução, porque, na verdade, ele sente o terremoto. Esse artigo é feito para plasmar o que ele está sentindo que a Revolução Russa provocou nele próprio. Isso é que é a coisa mais genial do Gramsci, porque a gente pensa que conhece bem o Gramsci
pessoalmente, né, porque você lê as cartas dele, ele na prisão, a vida pessoal dele e o pensamento dele se misturam muito, né, é como se ele vivesse 11 anos de uma quarentena, muito piorada. Mas quando você vai para esse texto aqui, de juventude, ele como jornalista, vivendo livremente, digamos assim, na medida das condições dele, você vê que aqui ele está plasmando uma experiência individual também, né? O que é que a Revolução Russa significa para ele, certo? É um terremoto para ele próprio, né? Então ele vai falar, aquilo que o Marx escreveu era aquilo que podia ser escrito, aquilo que ele previu era aquilo que podia ser previsto, era aquilo que era previsível. A guerra e a Revolução Russa não podiam estar naquelas previsões. Então, Marx não pode ser transformado em alguém que está fechado naquele passado histórico que ele viveu. Por caso contrário, ele não vai ter contribuição para aqueles que virão depois. E a melhor maneira de manter Marx vivo é tornar vivo o seu pensamento para aqueles que o vivem no momento seguinte, certo? Então, ele vai entrar numa discussão sobre essa formação da vontade, de uma vontade coletiva, que é um processo que não é, digamos, único, ele não é uma coisa que se realiza de uma forma abstrata, ele é resultado de uma experiência específica, no caso da guerra, uma experiência de sofrimento profundo, ao mesmo tempo coletivo, que ao mesmo tempo em que é sofrimento, é também experiência, é também memória, é também construção de uma vivência, de uma indignação que se acumula, certo? Então ele vai dizer assim, num tempo de normalidade, num tempo em que as coisas estão acontecendo de maneira mais ou menos comum, normal, essa vontade coletiva ela não se expressa dessa maneira, ela não é tão aguda, ela não emerge de uma forma tão drástica. Mas é que nós não estamos vivendo tempos normais, né? E aqui toda essa segunda parte do texto, desses capítulos em seguida, aqui ele está falando justamente sobre isso, sobre como é que os homens se organizam em tempos normais, né, essa tendência das pessoas se adaptarem às estruturas culturais, políticas, institucionais que existem. Então ele vai citar as corporações, as ligas, depois a formação de um pensamento político, né, de uma vontade, você vai recebendo estímulos, né, as questões vão chegando, você vai desenvolvendo, vai formando uma opinião, e tudo isso tá previsto dentro de um certo desenvolvimento normal da sociedade. Inclusive, é esse desenvolvimento normal da sociedade burguesa que faz com que os próprios marxistas acabem se adaptando a um cânone de explicação da história como um movimento linear, como um movimento evidente, né, óbvio. Então, o que é o conflito burguesia-proletariado normal? É um conflito de pressão aqui, conquista ali, luta, e que o Gramsci sintetiza esse conflito nessa ideia de uma corrida para melhorar as coisas. Tudo é uma corrida implacável por melhorias. Você vai melhorar a produção, você vai incrementar aqui, você vai verificar formas de melhorar o acesso da coletividade a esses bens. Então, é uma corrida que produz muitos conflitos, que produz muitos dramas, não é? Ela não deixa de ser violenta, ela não deixa de ter suas características de opressoras, de dominação, mas ela não produz uma situação de transformação estrutural de si mesma, né? É uma espécie de ordenação que vai funcionando por idas e vindas, golpes e contragolpes. Isso é a normalidade. Vejam, essa normalidade ela não é um mundo fácil de ser interpretado e vivido, né? Ela é difícil, porque também não é porque é normal que não tem conflito, que não tem antagonismo, mas ela tem um equilíbrio, certo? Agora, em tempos não normais, outro ritmo, elas acontecem de uma outra forma, né? Em tempos não normais, o padrão ele não vai ser o da repetição e o da complexificação de um ritmo único, né, das relações humanas. A guerra
né, vai dizer o Gramsci, ela desperta vontades e desperta, a partir dos sofrimentos vividos, o impulso por uma nova harmonia, né, recuperando o tema da aula sobre o relojoeiro, né, de uma nova sincronia humana. É isso que a guerra produz. Aí ele vai dizer a carestia, né, a fome, a morte produzida pela fome, a morte de milhões de pessoas. Esse sofrimento acumulado, ele produz uma harmonia nova, ele produz a necessidade de uma nova voz, de uma nova forma de se compreender a vontade, né? E isso vai ser realizado, isso vai acontecer necessariamente, porque nesse caso a guerra, ela não é uma coisa gerada pela ideia de um ou de outro, ela é um fato produzido pela sociedade, pelas contradições da sociedade, mas que tem um impacto absolutamente drástico e profundo nas vidas humanas. Bom, deixa eu só tirar isso aqui. Aí ele vai começar a concluir o texto discutindo, tá, então qual é o papel dos socialistas? Né? Até agora ele falou sobre como se interpreta o Marx, a Revolução Russa não foi aquilo que os intérpretes dominantes achavam que seria, nem ela, os tempos não são normais, os tempos são outros, o ímpeto da mudança é muito maior. Então, qual que é a diferença que os socialistas cumprem nesse cenário, em particular na Rússia, né? É evidente que o Gramsci não está falando só dos socialistas russos aqui, porque ele conhece muito pouco, na verdade, os fatos específicos da Revolução Russa. Ele até fala sobre isso, menciona isso no texto. As notícias, assim, o contato com a realidade empírica da Revolução Russa, ele vai ter mesmo dali 1, 2 anos, quando ele vai para o leste, né? Ele vai para Moscou. Então, as notícias que ele tem da Revolução Russa aqui nesse período, elas estão muito nos jornais, nos informes, nos delegados, né, os delegados russos que vão para a Itália e percorrem o país e juntam uma aglomeração enorme de pessoas. Tem um artigo, inclusive, que ele se refere a isso, a multidão que se reúne para receber os delegados da Rússia revolucionária, e aí tem uma passagem que ele fala que ninguém entende o que os delegados falam, porque eles falam em russo nos comícios, mas o tom da voz, né, a entonação com que eles falam é tão real, ela é tão concreta, que eles são saudados pela massa mesmo assim. Essa é uma coisa muito interessante, como ele está também com essa coisa da harmonia na cabeça, né? Mas então, qual é o papel? Ele vai dizer que os socialistas russos, qual é a mágica, né? Como é que, então tá bom, não tem desenvolvimento de uma burguesia nacional na Rússia, eles fizeram a revolução socialista. Como que isso é possível? Como é que isso acontece, esse salto? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o fato de existir na Rússia uma pregação socialista, né, o termo dele, uma propaganda, né, um processo de articulação política socialista, fez com que se produzisse uma vivência dramática, ou seja, se produzisse um discurso suficientemente forte que galvanizou o proletariado russo, apesar dele não ter vivido a experiência de um proletariado industrial completo, pleno, tal como na Inglaterra. Então ele vai dizer assim, existe o papel, ele vai dar o exemplo dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Quando os Estados Unidos se formam como uma realidade nacional, como um conjunto nacional, eles não vão passar pela acumulação primitiva, nem por todo o desenvolvimento do capitalismo inicial na Inglaterra, para então chegar no seu capitalismo. Eles partem do ponto no qual a Inglaterra chegou. Por quê? Né? Então, ele pega um exemplo do próprio capitalismo. Por quê? Porque esse ponto o conhecimento, a ideologia, né? A vivência sobre esse ponto das relações econômicas, ela está de tal forma sistematizada
que ela é suficiente para ser reproduzida como uma realidade nacional num outro lugar. Você não precisa reproduzir como num laboratório toda a experiência capitalista até então para ela ser bem sucedida nos Estados Unidos. Ele vai dizer, da mesma forma, os socialistas russos, eles conseguiram produzir uma síntese política tal que aquela experiência do proletariado, das massas e das massas camponesas, né, russas, se adere a essa vivência dramática, se adere a esse programa político. E é possível partir na Rússia do ponto ao qual as lutas socialistas chegaram no seu embate dentro do desenvolvimento do capitalismo, inclusive nos países onde esse capitalismo é mais avançado. Ou seja, não foram só os burgueses que se desenvolveram nesse processo, também o seu antagonista se desenvolveu nesse processo, também ele produziu uma leitura crítica suficiente para se internacionalizar, para se tornar um conhecimento e uma visão humana, global, de como a sociedade precisa se reorganizar em relação ao capitalismo para superá-lo. Então, não é necessário que o povo russo passe por todo o sofrimento que passou toda a classe trabalhadora desde o começo da formação do capitalismo no mundo, para que ele, então, seja socialista. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Que isso não é necessário e que os bolcheviques, mesmo sendo uma minoria dentro da Rússia, né, o proletariado e os bolcheviques conseguiram construir uma vivência dramática, construir um programa político, mas vivência dramática é muito melhor que programa político até, porque dá uma dimensão muito mais ampla, né, muito mais profunda do que eles estavam fazendo ali, né, conseguiram plasmar essa realidade do desenvolvimento do capitalismo até então, na experiência daquele povo, do povo russo. E por isso o povo russo vivenciou no seu pensamento toda a experiência da história da conformação do capitalismo no mundo e foi capaz de superar essa experiência, né, de dar um passo adiante dela. Então vejam a saga, né, a maneira como o Gramsci interpreta a Revolução Russa, em particular a Revolução de Outubro. Esse momento é de uma saga humana, é quase como um momento trágico, histórico, mundial, né? Tudo aquilo que foi produzido nas lutas operárias, sindicalistas, anarquistas, da Comuna de Paris, das lutas nas fábricas, tudo isso está plasmado na experiência do povo russo. Né, e por isso o povo russo realiza algo que não diz respeito só a ele próprio, mas diz respeito a toda a classe trabalhadora no mundo. Né, enfim, esse é o ponto dele aqui. Né. Eu não sei quanto tempo eu falei, Fred, se você quiser me interromper, me falar no microfone, porque eu não vejo o chat, eu vou só para eu saber quanto eu tenho para encerrar aqui. Já deu 40 minutos? Acabou de dar 40 agora, então maravilha, pega uns 5, 10 minutos. Tá. Terminar. Então, para concluir mesmo, ele vai terminar o texto, vai fechar o texto falando sobre... Aí ele vai colocar cerejinha no bolo, porque ele vai dizer o seguinte: além de tudo isso que eu já falei, né, dessa saga da vontade socialista de mudar uma Rússia destruída pela guerra, arrasada economicamente e humanamente pela guerra, há mais um motivo que explica por que essa é uma revolução contra o capital. Ele vai dizer o seguinte: porque o capitalismo não poderia resolver os problemas da Rússia. Ele não pode resolver os problemas que ele criou com a guerra. Ele vai dizer o seguinte: se a saída para a Rússia fosse feita como uma saída capitalista, isso seria absolutamente cruel, absolutamente selvagem. Seria uma carnificina, porque o capitalismo é um sistema econômico e político que produz um antagonismo a partir da exploração e da dominação das maiorias. E esse sistema, como é que ele domaria um proletariado descontente,
frenético e incapaz de suportar as dores e o amargor que a desigualdade, que o mal-estar econômico capitalista produz. Então, dizendo assim, mesmo do ponto de vista mais absoluto, mais humano, o socialismo é a coisa que mais justifica numa Rússia totalmente destruída por uma guerra. Ele vai dizendo assim, a realidade que o povo russo enfrenta não é uma realidade de bonança, de alegria com a revolução. Ela é uma realidade de muito sofrimento, mas é um sofrimento que pode ser suportado porque as maiorias confiam, sentem que são parte da superação desse sofrimento e sentem que esse sofrimento será superado conforme a sua vontade, será superado para a realização dessa vontade coletiva. Então, ele vai fechar o texto dizendo que, mesmo que você quisesse excluir da solução para uma Rússia de guerra a vontade, a atuação dos socialistas, né, a organização política, etc., ainda assim seria necessário enfrentar o fato de que a sociedade capitalista ela não é capaz de solucionar a crise que ela produz, ela não é capaz de produzir menos morte, de produzir menos sofrimento, de produzir menos desigualdade, ela não pode solucionar os seus problemas se não produzindo mais daquilo que gerou a própria guerra. Então, é assim que ele termina o artigo, e eu acho que eu também termino aqui para a gente conversar sobre esse texto. Muito bom, Dani. Eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que é que o Luigi colocou, que eu acho que é uma inquietação de muitos aqui, né? Gramsci escreve: o pensamento marxista, aquele que não morre, que é a continuação do pensamento idealista italiano e alemão, e que no próprio Marx acabou por ser contaminado por incrustações positivistas e naturalistas. Aqui, para nós, marxistas, é difícil de digerir, por um lado, e aceitar que Marx está em continuidade com o pensamento idealista, e talvez seja mais difícil de aceitar e ver Marx influenciado por incrustações positivistas. Você poderia explicar melhor o que Gramsci quer dizer? Lembre-se também de que você costuma dizer que Gramsci é influenciado pelo idealismo. Agora, claramente, Marx não pode ter sido influenciado por Crouch por razões cronológicas. Então, quem? Acho que essa vai dar uma... Bom, Hegel, né? Mas eu só quero fazer um comentário sobre esse tema. Eu sei de onde isso está vindo. Perluigi é um grande amigo meu, professor da matemática da USP. Já esteve juntos em várias atividades sobre Gramsci, um estudioso de Gramsci, além de um matemático, formado numa tradição comunista italiana, que nunca gostou muito desse Gramsci, dessa fase aí. Não sei se o Pierluigi, só estou sendo justa com ele. Mas eu acho que difícil aceitar em que sentido? Moral? Né? A relação que a gente tem com Se posso falar, pensamento de um autor? Pode. Rapidinho. Não, digamos, não pessoalmente, digamos, é claro que precisa se confrontar com todas as formas de pensamentos, etc. Mas, digamos, um pouco desorienta, desnorteia ver escrito que Marx está influenciado, sobretudo, pelo positivismo, porque, pelo menos, a gente sempre pensa em Marx uma coisa bem diferente do positivismo, embora que a gente está na metade do século XIX, onde o positivismo estava correndo muito forte. Inclusive, a questão do idealismo. Sim, claro, Hegel, sim, ele fala também da influência do idealismo italiano em Marx, ou Gramsci. Eu queria entender como você poderia comentar essa passagem do texto. Eu acho que, na verdade, talvez o próprio Gramsci
ele diz isso textualmente, depois que ele tinha uma posição mais tendencialmente idealista nessa época. E o que ele quer dizer com isso é justamente uma certa irritação com essa leitura do marxismo a partir da coisa da estrutura, superestrutura, né, o marxismo como um pensamento que habilitava um certo economicismo nas interpretações da política, até porque isso era verdadeiro. Não do ponto de vista do que Marx pensou, mas do ponto de vista de como ele foi recebido, né? Um dos maiores tradutores, intérpretes, auto-intitulado herdeiros do marxismo na Itália nessa época era ninguém menos que Achille Loria, que é na verdade, um detrator do pensamento do Marx, alguém contra quem Engels escreve abertamente no prefácio ao terceiro volume do Capital. Mas na Itália ele não era lido assim. Ele era interpretado como um marxista, como alguém que continuava o pensamento de Marx. Qual é o problema disso? O problema disso é que todo o revisionismo neoidealista do começo do século XX se apoia nesse pressuposto de que Marx teria sido um positivista, um economicista, que o pensamento econômico de Marx não explica mais a realidade, porque essa estrutura e superestrutura, essa construção de um modelo de funcionamento da economia, ela não seria suficiente para explicar o desenvolvimento da história, das relações humanas, e que as classes mudam, e que você tem, inclusive, interpretações do Marx como a própria tradução, né, do Capital, muitas vezes, por exemplo, a tradução francesa traduz classe trabalhadora, proletariado como classe operária, né? Essa tradução no Brasil, então, uma boa parte das organizações de esquerda segue insistindo nessa coisa de que para Marx a única coisa que importa é a classe operária, a classe da fábrica, aquela formada no meio fabril. De onde é que vem essa interpretação? De onde é que vem essa consequência política de uma interpretação do texto? Né? Ela vem dessa tradição. Então, quando o Gramsci diz que a Revolução Russa é uma revolução feita contra o capital, ele está reabilitando Marx, ao contrário do que pode parecer. Ele está dizendo, Marx é vivo no testemunho da ação, ele é vivo por quem faz dele um conhecimento vivo, e não por quem se arroga esse lugar. Então, na verdade, só é difícil de aceitar, né, a minha opinião, por quem não quer fazer do pensamento de Marx um pensamento vivo no seu próprio momento, porque se queremos uma referência viva, devemos estar dispostos a aceitar tudo que seja necessário ser feito, interpretado, reajustado das suas ideias no nosso momento, e ele habilita isso, é isso que o Gramsci quer dizer, ele permite isso. Muito bom. O Pierluigi tem outra pergunta aqui, que na verdade é para trabalhar essas questões relativas à estrutura e superestrutura, né? No Gramsci e a partir do pensamento de Marx, como que fica essa questão das divisões e das superdivisões, o que você tem a dizer esse tópico, ele pegando exatamente essa questão econômica que você estava já debatendo anteriormente. O Gramsci, ele nunca... eu acho que a impressão que eu tenho é que ele nunca foi muito simpático a esse edifício, estrutura e superestrutura. Ele usa esse edifício, ele adapta, nos cadernos ele vai tentando transformar isso no que ele chama de momentos da análise das relações de força. Ele vai mudando, né? Vejam como para ele o importante é justamente não definir abstratamente as relações sociais, mas defini-las de um ponto de vista sempre político. Então ele substitui estrutura e superestrutura por análise das relações de força. Uma análise que ele decompõe em 3 momentos, não níveis, mas momentos.
Um deles é o que ele chama de realidade rebelde. O que é a realidade rebelde? A realidade rebelde é aquilo que a gente chama normalmente de objetivo, né? Demograficamente, quanto é a classe trabalhadora num país? Como ela é composta? Quais são os setores que a organizam? Qual é a área industrial, a área rural, setor de serviços? Isso tudo você mede em números, né? Se ela é velha, mais envelhecida, se ela é mais jovem, se ela é mais feminina, se ela é mais imigrante, todas essas dimensões objetivas do que conformam uma realidade social é aquilo que o Gramsci chama de realidade rebelde. E não é uma coisa menor, porque isso é determinante para a política, né? Se você testa uma fórmula política, uma experiência, e a realidade rebelde, se ela não é levada em conta, você vai se frustrar fazendo isso. Então, um primeiro momento é esse, é o da realidade rebelde, né? Digamos, a conformação mais básica, mais objetiva, aquilo que você mede com dados demográficos, sociais, numericamente, inclusive, de uma realidade social. Depois ele vai propor um segundo momento para análise das relações de força. Veja, ele não está pensando a realidade rebelde como uma determinação abstrata, ele está pensando a realidade rebelde é um momento das relações de forças. E o segundo momento é o que ele vai chamar de o momento ético-político, né, ou as estruturas ético-políticas. É tudo aquilo que se ergue em cima, digamos assim, dessa realidade rebelde. Então, você tem sindicatos, né, organizações cooperativas, você tem a formação dos partidos, da sociedade política normal, tradicional, né, aquilo que organiza os interesses no plano do Estado, né. Então, tudo isso está nesse segundo nível, que é um nível muito importante, decisivo, né, esse nível intermediário, mas que ainda assim, ele não é o todo desses momentos da relação de forças. Há um terceiro momento das relações de força, que é o nível militar, né, que é força no sentido objetivo, literal mesmo, exército, né. Então, você tem essa proposta dele, né, a análise é uma ideia que ele desdobra num parágrafo do caderno 13, se não me engano, é o 17, mas agora estou na dúvida, que eu confundo 17 com 24, mas eu acho que é o parágrafo 17. Esse parágrafo, eu recomendo muito que vocês leiam, mesmo que vocês não conheçam nada de Gramsci, eu posso depois escanear, achar ele, escanear e mandar, porque ele é uma lição de como é que Gramsci absorve a teoria marxista e vai transformando essa teoria o que ele chama de filosofia da praxis, né, numa maneira de interpretar as relações econômicas capitalistas de um ponto de vista histórico, né, não só capitalistas, mas as relações econômicas na história, e ao mesmo tempo contextualizar esse momento, né, esse processo de conformação dessas relações econômicas numa chave política, que para o Gramsci é a maquiavelística, né, com a maneira como ele recupera o Maquiavel muito fortemente. Aliás, que era uma coisa que o próprio Marx tentou fazer, né, o Benedetto Croce, um neoidealista que o Gramsci lê e com o qual ele debate muito nos cadernos, não por acaso chamava Marx de Maquiavel do proletariado. Mas, de todo modo, o que o Gramsci está querendo dizer aí é que, muito embora Marx seja isso de fato, no seu pensamento, na forma, no seu texto, muitas vezes sobrevivem estruturas, termos, formas de apresentação das relações econômicas que acabam por permitir, não que isso esteja no Marx, mas permitir leituras que são positivistas, que são economicistas, como de fato permitiram, não no sentido de que Marx quisesse isso, mas no sentido de que isso aconteceu, e que isso teve um efeito prático, político. Eu acho que é nesse sentido, né? Não é querer moralizar a leitura, é ao contrário, é desmoralizar a recepção do Marx na Europa, é mostrar que não interessa se isso estava no Marx ou não, isso aconteceu. A leitura economicista, a leitura determinista, ela aconteceu, e isso teve efeitos práticos.
E na Itália, o efeito concreto mais evidente disso era essa completa adaptação, reformismo mesmo, moderação política dos próprios socialistas, dentro do próprio Partido Socialista, em relação à crise que se tornava cada vez mais aguda dentro do país e que exigia respostas à altura, né, e que não se conquistava em grande medida porque se mantinha essa interpretação da realidade que, no fim das contas, era incompatível com aquilo que o próprio Marx poderia habilitar, né, possibilitar. E é isso que ele está falando, que os bolcheviques perceberam e avançaram. Tá ótimo. Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui para a gente continuar, já emendar. A última aqui do Pierre Luigi e uma minha. Como no outro artigo que a gente leu neste curso, a questão escolha do tempo parece importante em Gramsci. Uhum. Por um lado, o trabalho de luta constante nas condições normais de vida, um longo processo de infiltrações capilares, uma longa série de experiências de classe, como ele escreve. Por outro lado, aparece no começo deste artigo a questão da percepção do momento certo da ação. Aquele momento e não outros. Como a gente pode entender uma coisa e outra? E a minha questão, que é mais simples, que é o seguinte: primeiro, se o Gramsci teve algum contato com os escritos do Lenin antes e as polêmicas que o Lenin fez nos períodos anteriores, né? Isso no momento posterior, o debate sobre desenvolvimento desigual e combinado, ou com o leninismo, de que maneira que foi travado, ou na verdade, nem é no Trotsky, né, mas a partir da história da Revolução Russa e da história da Itália, que, na época, 2 países periféricos para a Europa, né. Então, essas 2 questõezinhas aí. Tá. Vou começar pela segunda. Bom, existe um livro traduzido para o português, quem quiser se aprofundar nesse Gramsci jovem, né, porque o Gramsci em Turim, desse período, se chama O Jovem Gramsci, tá, em português, mas ele não é um título que faz jus ao título em italiano, que é o 5 anos que parecem séculos. E é muito interessante porque 5 anos que parecem séculos é o título de um artigo do Gramsci, ou de uma expressão dele, agora fiquei na dúvida, mas ele usa essa expressão quando ele está se referindo às ocupações de fábrica em Turim, de 19 e 20. Depois você tem que recuperar essa referência, eu não sei se é o título do artigo ou se é uma frase de um artigo, que ele fala, né, são 5 anos que parecem séculos, o período, são 5 anos, são semanas, das ocupações que parecem séculos, e o autor do livro, que é o Leonardo Raponi, esse pesquisador italiano, ele se aproveita dessa ideia do parecem séculos e escreve um livro sobre Gramsci entre 1915 e 1919, e intitula de 5 anos que parecem séculos, e de fato o título é incrível, dá muito conta do que é a experiência do Gramsci nesse período, né, entrar num partido que tem Mussolini, de repente Mussolini sai do partido e vira a principal liderança nacionalista do país, uma guerra, ele, primeiro estudante de letras, depois jornalista, depois dirigente, numa ocupação de fábrica, funda um jornal, e dali para diante, né, um partido, vai para a Rússia, enfim, um período muito convulsionado na vida dele e da Europa, né? Nesse livro, o Raponi reconstrói um pouco essa cultura intelectual do Gramsci nesse período. E não existe nenhuma pesquisa que mostre que ele tenha tido algum contato com as ideias do Lenin ou de Trotsky antes da Revolução. A Revolução também é o evento que traz essa literatura, que traz essas ideias para a Itália, como de resto para a Europa toda, né? A Revolução também é um processo de difusão de
de um pensamento político como o do Lenin, como o do Trotsky, né? Não existiria Trotsky na América Latina sem Revolução Russa. É uma coisa óbvia falar isso, mas vejam que interessante ao mesmo tempo, né? Até para, digamos, consolidar um pouco mais essa ideia do Gramsci de que as revoluções são feitas contra algumas ideias e a favor de outras, objetivamente, né? São as revoluções que projetam autores, ideias, correntes de pensamento, né? Talvez não são só as revoluções que fazem isso, mas certamente as revoluções fazem isso de uma forma muito é isso mesmo. Ele tá no título também. Tá, porque tem o jovem Gramsci na... É isso. Mas certamente as revoluções fazem isso de uma forma muito especial, né? Muito específica. Então, eu sugiro muito para quem quiser, já que a gente está na última aula, né, se aprofundar nesse jovem Gramsci, a leitura desse livro, que nós temos em português, ele foi traduzido. É um livro excelente. Mas depois sim, né? Depois o Gramsci vai ter um contato muito... Ele conhece Lenin pessoalmente, Trotsky na Rússia, e quando ele toma contato com esses escritos, enfim, e quando ele escreve já nos cadernos sobre Lenin, ele interpreta Lenin como alguém que deu uma contribuição decisiva para o marxismo, para aquilo que foi fundado por Marx e Engels, né, por essa corrente de pensamento. E o que Lenin contribuiu de maneira decisiva com o marxismo, né, foi com o conceito de hegemonia. Essa é a interpretação que o Gramsci dá. Nós devemos o conceito moderno de hegemonia a Lenin. Ainda que em Lenin esse conceito não, vai dizer o Gramsci, ele não esteja totalmente desenvolvido, e por isso o próprio Gramsci avança no desenvolvimento desse conceito. Em Lenin, hegemonia é sinônimo de direção política, a hegemonia da classe operária sobre as demais classes no processo revolucionário. Veja que, de certa forma, é disso que o Gramsci está falando no texto, né? Essa capacidade, ele chamando isso de pregação socialista, ele está falando isso de capacidade de vivência dramática. Eu não quis mudar os termos para não ser anacrônica com o próprio Gramsci, mas mais adiante ele vai continuar explorando essa capacidade dirigente, e ele vai encontrar no conceito de hegemonia do Lenin a melhor resposta teórica para isso, ainda que Lenin não tenha sido não tenha se dedicado exclusivamente a pensar esse conceito, mas o Gramsci capta isso no pensamento dele. Só que o Gramsci ele vai além, né? Porque a hegemonia não explica só a direção política do proletariado. A hegemonia, ela é um conceito que explica outros processos, né? Explica não só direção, explica também força. A hegemonia é uma combinação das duas coisas, né? Por isso que ele vai recuperar a ideia inclusive, que é uma ideia que está no Maquiavel, né? Da metáfora do centauro, né? Metade humana. O Maquiavel vai dizer que o homem, a ação humana, ela não é só a ação dos homens na política, ela não é só identificável com a ação humana, ela também é identificável com a ação das bestas, das feras, né? Isso vai dizer o Maquiavel. A ação do príncipe, no príncipe, a ação do príncipe, ela tem uma face humana, que é a face da boa política, é a face dos valores morais, é a face da cultura, mas ela também tem a face ferina, que o Maquiavel vai identificar com a astúcia, né, o jogo de cintura, a malícia e a força, a violência. E essas duas coisas que ele simboliza no centauro, né, que é aquela figura mítica, que é metade homem e metade besta, né, essa figura mítica do centauro, digitem aí centauro no Google para vocês verem. Isso é a ação política, isso é a política, isso é o príncipe, vai dizer Maquiavel. E aí o Gramsci vai dizer, a hegemonia, ela é duas coisas. A hegemonia, ela é consenso, ela é a construção dos valores comuns, ela é a construção de uma realidade compartilhada, de uma visão, de uma vivência compartilhada, mas ela também é força.
ela também é imposição, ela também é capacidade de efetivar esse consenso. Então, a hegemonia, ela não é só a capacidade de direção cultural, ideológica de uma classe sobre as outras, ela também é a capacidade de domínio, ela também é a capacidade de impor que essa direção vai ser mantida, ela vai ser efetivada. E aí, ao incorporar a força dentro da análise da hegemonia, aí você vai encontrar aí, bom, a conversa vai para um outro patamar, porque aí você vai complexificar totalmente a discussão sobre o poder, né, sobre a relação com o poder, sobre a ditadura e democracia, e então o Gramsci, ele enriquece muito essa reflexão que ele enxerga no Lenin, antes de mais nada, na prática, antes de mais nada, no Lenin político, ainda que isso também esteja nos escritos do Lenin, ele enxerga, antes de mais nada, isso na ação, na vivência prática, no que significa Lenin como uma figura histórica, política. Então, e ele vai desdobrar isso numa análise que, bem ou mal, veja, o conceito de hegemonia é um conceito que foi apropriado por todo mundo. Ele está dos liberais aos conservadores, ele está no pensamento marxista, ele está nos estudos culturais, ele está nas relações internacionais, a gente usa a hegemonia como se ele não fosse um conceito até sem história, né? Ele é tão naturalizado, ele é tão natural que ele já não tem história, mas ele tem história, e a história desse conceito se vincula, acreditem, ao marxismo. Né? Vejam que coisa incrível. E o último comentário desse bloco, que diz respeito a isso que o Pierluigi falou no começo, sobre a coisa da mudança dos tempos, né? Eu acho que isso é muito chave nesse texto. E é chave, e ao mesmo tempo, vejam como é difícil, né, você interpretar, em dezembro de 1917, no calor de uma revolução, a mudança de um tempo. Né, é uma ação que é um pouco uma vontade, né, não é só uma análise fria, não é só uma análise descolada de uma ação, né, descolada de uma vontade que é coletiva também, da qual o Gramsci participa, né, então ele está atuando também, não só interpretando uma mudança dos tempos, mas atuando para uma mudança dos tempos, né, e isso acho que é bem legal no texto dele, e é bem legal também porque quanto mais ele fala sobre isso, mais vai ficando claro como é diferente mesmo, o antes e o depois, é diferente mesmo, como as pessoas vão se percebendo, nós mesmos hoje, né, a mudança dos tempos, a gente vai percebendo que isso está acontecendo, muitas vezes a gente não quer acreditar, a gente espera, até por uma questão de segurança subjetiva, voltar para a normalidade, né, olha, é uma pandemia mundial, que vai durar pelo menos 2 anos, que vai reorganizar totalmente, tantas mil pessoas vão morrer, e depois a gente vai voltar para a normalidade. Então, a gente quer acreditar nisso, porque isso é uma forma até de se assegurar, mas é frágil, porque, ao mesmo tempo, a gente percebe, isso a gente sente, né, todo dia que abre o olho de manhã e vai dormir à noite, que tem mudanças, que tem coisas que estão mudando, que são para valer. Né, há uma mudança dos tempos. O que ela significa, em parte, também está em disputa nas análises, né? Está em disputa na sensibilidade de como as coisas estão mudando objetivamente, na realidade rebelde, mas também na atuação prática, do sentido que essa mudança vai adquirir nos próximos tempos. É isso. Então, tá ótimo. É isso aí. Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer a todo mundo, avisar que a gente vai ter, sim, um outro curso de Gramsci ainda, estamos estruturando. Eu conversei com o pessoal da Escola Marx, com o Israel, Camila, e a gente vai estruturar ele para começar logo em seguida do curso do Lenin, de segunda-feira à noite, né? E aí, na verdade, com o Álvaro Bianchi falando sobre a questão do fascismo, que é exatamente
esse Gramsci seguinte aí, e com o foco nessa área. A gente deixou aqui no chat aqui o link para a vaquinha, para os cursos da Escola Marx, para o curso da Escola Emancipa, para a Universidade Emancipa, está todos aí no chatzinho, vocês podem procurar também. E agradecer mais uma vez aí, especialmente a Dani, de ter preparado o curso, decidido os artigos que ela traduziu aí, e trazer essas reflexões de 17 que são tão ricas e gratas para a gente aí. Queria agradecer minha mãe, que veio aqui me assistir, fazer Ibope. Beijo, mãe. E é isso, Dani, para fechar aí. Olha, eu queria só agradecer a todo mundo que ficou aqui até 6h30 nessa quinta-feira. Reforçar, venham para o curso da Universidade Emancipa, que é um curso que está muito legal, está dando um trabalhão, mas a experiência está sendo muito incrível. Fiquem bem, né? Nós haveremos de resistir a essa pandemia e, mais do que isso, haveremos de vencê-la, e espero estar com todos e com todas nesse processo, e agradecer muito a iniciativa da Escola Marx, iniciativa incrível, espero que persevere, cresça. Sugeri muito esse curso do Álvaro, eu conheço o trabalho dele, faço muitas coisas com ele, da pesquisa sobre Gramsci, e ele tem um trabalho muito bom, e está pesquisando o tema do fascismo, então acho que esse curso vai ser muito legal, e dizer que estou à disposição para o que der e vier, galera, e estamos junto aí, viva a Rede Emancipa, muita gente da Rede Emancipa aqui no curso, fiquei bem feliz também, um abraço especial para o pessoal. Então é isso, eu vou manter mais uma semana só o grupo lá aberto lá, né, para mandar só esses recados aí, daqui a uns 10 dias eu encerro o grupo lá de WhatsApp, tá bom, pessoal? É isso aí, obrigado, viu, Dani? Obrigado, pessoal. Fred, brigadão especial para você, viu? Que isso. Eu que agradeço. Vou interromper aqui a gravação, então.